Nessa aula a gente vai falar sobre determinantes. Então, determinante é um número real que se associa a uma matriz quadrada. Então, toda matriz quadrada possui determinante. Então aqui, ó, determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Exemplo 1. Achar o valor dos determinantes. Então aqui, ó, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2. Então aqui, ó, o determinante aqui, ó, ele é representado por barras. Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, eu vou fazer o seguinte, ó, no caso vai ser o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então aqui eu tenho, ó, na diagonal principal eu tenho 4 e menos 1. Então eu vou multiplicar esses elementos, ó. 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4. Menos. Agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então aqui eu tenho menos 3 vezes 6, vai ficar menos 18. Então coloca aqui, ó, menos 18. Então agora eu tenho, ó, menos 4. Aqui, ó, menos 18, aqui vai ficar mais 18. Então aqui, ó, somando algebricamente esses valores, eu tenho, ó, menos 4 mais 18, 14. Certo? Letra B. Então aqui, ó, eu tenho esse determinante aqui, ó. Então vou calcular o valor dele. Então para calcular o determinante aqui, ó, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então vai ficar menos 3 vezes 2, fica menos 6. Menos. Agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Menos 8 vezes 1 fica menos 8, né? Então coloco aqui, ó, menos 8. Então agora vai ficar menos 6. Aqui vai ficar, ó, mais 8. Menos 6 mais 8, 2 positivo. Certo? Na letra C, aqui, ó, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 1. Ou seja, eu tenho apenas um elemento. Então, nesse caso aqui, o determinante vai ser o próprio elemento aqui, ó. Então o determinante aqui vai ser 4. Exemplo 2 aqui, ó. Resolva a equação. Então agora eu tenho uma equação aqui, ó. Tenho um determinante aqui, ó. Tenho esse determinante. No caso aqui, ó. Aqui eu tenho x. Certo? Então agora eu vou encontrar o valor de x. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse determinante aqui, ó. No caso eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então no caso eu tenho 5 que multiplica x menos 2 menos. Agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária, no caso 3 vezes 6. E no caso aqui, ó, eu tenho, no caso, como eu tenho uma equação aqui, ó, no caso eu tenho um valor aqui, no caso eu tenho um x aqui, ó, dentro do determinante, então para achar o valor de x aqui, ó, no caso eu tenho uma igualdade. No caso aqui, ó, esse determinante vai ser igual a 2, certo? Agora eu vou resolver essa equação. Multiplicando aqui vai ficar 5 vezes x, vai ficar 5x. 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10.
Aqui vai ficar menos 18 igual a 2. Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Então aqui vai ficar 5x menos 10 menos 18 vai ficar menos 28 igual a 2. Agora 5x é igual a 2 mais 28. Então somando aqui eu tenho 5x é igual a 30. Então x é igual a 30 dividido por 5. Então nesse caso x vale 6. Então a solução 6. Certo? Determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Regra de Sarros. Exemplo. Encontre o valor dos determinantes. Então agora eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Então lembrando aqui, o determinante ele é representado por barras. Então agora, para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, eu vou usar a regra de Sarros, certo? Então no caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar essa matriz aqui, ó. Então eu tenho 2, menos 1 e 3. Depois eu tenho 0, 4 e 5. Depois 6, menos 2 e 1. Então no caso aqui, ó, usando a regra de Sarros, o que eu vou fazer? A primeira coisa, na frente aqui, ó, eu vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Então aqui na frente, a primeira coluna eu tenho, ó, 2, 0 e 6. Depois, a segunda coluna eu tenho menos 1, 4 e menos 2. Fecha aqui, ó, igual. Então agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então eu vou multiplicar aqui, ó, esses elementos aqui, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, 8. Então vou colocar aqui, ó, 8. Depois eu vou multiplicar as diagonais aqui, ó, no sentido da diagonal principal, ó. Então vou multiplicar agora essa diagonal aqui, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, menos 1 vezes 5, menos 5. E menos 5 vezes 6 fica menos 30. Então eu coloco aqui menos 30. Agora essa outra diagonal aqui, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, 3 vezes 0, 0. E 0 vezes menos 2 fica 0. Então não precisa colocar nada aqui, ó, quando for 0. Agora eu vou multiplicar no outro sentido aqui, ó. No caso aqui é a diagonal secundária, ó. Vou multiplicar aqui, ó, essa diagonal aqui, ó. Que é a diagonal secundária. Multiplicando aqui eu tenho, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. Positivo. Quando eu multiplicar nesse sentido, eu vou trocar o sinal. Então aqui ficou 72. Então vou trocar o sinal, fica menos 72. E agora eu vou multiplicar as outras diagonais aqui, ó, no sentido da diagonal secundária. Então multiplicando aqui, ó, eu tenho 2 vezes 5, 10. 10 vezes menos 2, menos 20. Troco o sinal, fica mais 20. E agora essa outra diagonal aqui, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, menos 1 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Não coloca nada. Então agora eu vou somar esses valores algebricamente.
Então aqui no caso eu vou somar os valores positivos, ó. 8 mais 20, vai ficar 28, certo? Agora eu vou somar os negativos, ó. Menos 30 menos 72, que vai ficar menos 102. Agora eu tenho 28 menos 102, vai ficar menos 74. Certo? Letra B. Então aqui na letra B, ó, eu tenho essa matriz aqui, ó, matriz quadrada de ordem 3. Então eu vou calcular o valor do determinante dessa matriz. Então aqui, ó, primeiro vou colocar aqui, ó. Então aqui eu vou pegar aqui, ó, menos 1, 2 e 3. Menos 1, 2 e 3. Depois 0, 1 e 4. 0, 1 e 4. Menos 2, menos 3 e 5. Então, usando a regra de Sarros, o que eu vou fazer? Na frente eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então eu tenho aqui, ó, menos 1, 0, menos 2. E a segunda coluna também, ó, 2, 1, menos 3. Fecha, igual. Agora, o que eu vou fazer? No caso aqui, ó, vou começar o seguinte, multiplicando a diagonal principal, ó. Nesse caso aqui, ó, multiplicando esses três elementos, eu tenho menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 5, fica menos 5. Então eu coloco aqui, ó, menos 5. Certo? Depois, multiplicando as diagonais aqui no sentido da diagonal principal, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 4, 8, e 8 vezes menos 2, menos 16. Coloca menos 16. Depois essa outra diagonal aqui, ó. Multiplicando aqui eu tenho 3 vezes 0, 0. E 0 vezes menos 3, 0. Não coloca nada. Agora eu vou multiplicar no outro sentido aqui, ó. Multiplicar a diagonal secundária, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Nesse sentido eu troco o sinal. Aqui ficou menos 6. Troco o sinal, mais 6. Agora, as diagonais no sentido da diagonal secundária. Eu vou multiplicar essa diagonal aqui. Então vai ficar menos 1 vezes 4, fica menos 4. Menos 4 vezes menos 3 fica mais 12. Troco o sinal, menos 12. E agora essa outra diagonal aqui também, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, 2 vezes 0, 0. E 0 vezes 5, 0. Não coloca nada. Agora eu somo esses valores algebricamente. Então aqui eu vou somar esses valores negativos aqui, ó. Menos 5 menos 16 fica menos 21. Menos 21 menos 12 fica menos 33 mais 6. Menos 33 mais 6 fica menos 27. Certo? Exemplo 2 aqui, ó, resolva a equação. Então, no caso aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação aqui, ó. Observe o seguinte, ó, eu tenho uma incógnita aqui, ó, dentro do determinante, ó. Aqui eu tenho um x, ó. No caso eu tenho um x aqui dentro e tenho a igualdade aqui, ó. Esse determinante, o valor dele é 2. Então aqui eu vou encontrar o valor de x. Então eu vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou pegar esse determinante aqui, ó, vou colocar assim, ó. Vou repetir ele aqui, ó. Então eu tenho 2, 3 e menos 2. Depois 0, 1 e x. E depois eu tenho 2, x e menos 3.
Então, usando a regra de Sarros, o que eu faço? Na frente eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então aqui, ó, 2, 0, 2, depois 3, 1 e x. Fecha, igual a 2. Certo? Então agora, multiplicando aqui, ó, usando a regra de Sarros, multiplicando a diagonal principal, ó. Então vou multiplicar esses três elementos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Então coloca menos 6. Nesse sentido eu conservo o sinal. Então fica menos 6. Multiplicando aqui, ó, as outras diagonais aqui, ó, no sentido da diagonal principal, eu tenho 3 vezes x, 3x vezes 2 vai ficar mais 6x. E essa outra diagonal aqui, ó, multiplicando aqui, eu tenho menos 2 vezes 0, 0 e 0 vezes x, 0. Não precisa colocar nada. No outro sentido agora, ó, multiplicando a diagonal secundária, ó. Multiplicando aqui eu tenho, ó, menos 2 vezes 1 fica menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Quando eu multiplicar nesse sentido aqui, eu vou trocar o sinal. Então aqui ficou, ó, menos 4, troco o sinal, mais 4. E vou multiplicar também as diagonais aqui, ó, no sentido da diagonal secundária, ó. 2 vezes x, 2x. 2x vezes x fica 2x ao quadrado. Troca o sinal, menos 2x ao quadrado. Agora essa outra diagonal aqui, ó, 3 vezes 0 vezes menos 3. 3 vezes 0, 0 e 0 vezes menos 3 fica 0. Não precisa colocar nada. E no caso aqui, o valor desse determinante aqui eu tenho, ó, vou igualar, colocar aqui igual a 2. Então agora eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Então eu vou organizar essa equação. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2x ao quadrado, mais 6x, menos 6, mais 4. Esse 2 passa para cá negativo e vou igualar a 0. Então aqui eu tenho menos 2x ao quadrado, mais 6x, menos 6 mais 4, menos 2 com menos 2 fica menos 4. Igual a 0. Agora o valor de A aqui está negativo. Ó. Vou multiplicar essa equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou trocar os sinais. Ó. Então aqui fica 2x ao quadrado menos 6x mais 4 igual a 0. Então agora observe que todos os termos dessa equação são divisíveis por 2. Então vou simplificar essa equação aqui, ó, vou dividir todos os termos por 2. Então nesse caso vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2 vai ficar x ao quadrado, menos 6x dividido por 2 fica menos 3x, mais 4 dividido por 2 fica mais 2, igual a 0. Então agora eu vou resolver essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2. Então vou pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Separando os coeficientes da equação do segundo grau, eu tenho o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 3 e o valor de C é igual a 2. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, eu tenho B ao quadrado fica menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 2. Então eu tenho delta igual a menos 3 ao quadrado, fica 9. Aqui fica menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, então o valor de delta é igual a 1. Então agora eu tenho x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo os valores aqui, ó, valor de b
menos 3, então fica x igual menos da fórmula, menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 1, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Organizando aqui, eu tenho x é igual menos 3, vai ficar 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2. Então agora eu tenho dois valores aqui para x, ó. Eu tenho x1, que vai ser 3 mais 1, dividido por 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, que é igual a 2. E tenho também o x2, que é igual a 3 menos 1, dividido por 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então eu tenho dois valores para x. X aqui no caso, x1 igual a 2 ou x2 igual a 1. Solução dessa equação eu tenho 1 e o 2. Certo? Então a solução dessa equação aqui, ó, eu tenho 1 ou o 2. Certo?